Uma de mamãe, provavelmente provocaria uma tragédia, destruindo 3 vidas, a de mamãe, a dele e a minha. Vovó. O jovem apareceu nesse momento. Salvou-as. Sim, Mary, foi ele quem nos salvou. Aos 3. Seu pai também? Como? Pelo amor de Deus, conte-me como foi. Há coisas estranhas na vida e algumas dessas coisas aconteceram naqueles dramáticos momentos. Quando vi mamãe em perigo, interpus-me entre ela e papai. Olhei bem nos olhos dele e creia-me, querida, ele não era ele. Santo Deus! Como pode? Quem era? Jamais poderei explicar como é que, vendo e não o identificando como o pai carinhoso que sempre fora, lembrei-me do jovem rico, a quem pedi socorro. Mas ele estava ali? Surgiu de repente. Estava por perto, pois quando pressenti o desastre chamei-o e ele me atendeu. Ah, vovó, por favor, diga-me logo o nome dele. Jesus. Mary abriu a boca e ia dizer alguma coisa, mas a voz emudeceu. Num segundo, captou de quem a avó falava, do Mestre Jesus, o amigo incomparável, o mais rico de amor, o irmão maior. Sim, aprendera, no catecismo, que Jesus sempre atendia às preces feitas de coração, principalmente nas emergências. Ato que ela jamais sequer tentara comprovar, embora tantas dificuldades a visitassem. Angelina, após dar tempo a Mary para reflexões, aduziu. Papai, ao me ouvir exclamar Jesus, interrompeu o gesto infeliz, quedando-se imóvel, largando a faca. Para a eternidade levarei a lembrança da transfiguração do seu rosto, a começar pelo olhar, que se suavizou aos poucos, logo sendo invadido por uma torrente de lágrimas. Mamãe e eu também não nos movíamos. Uma grande paz nos visitou e logo os 3 abraçamo-nos, comovidamente, chorando sem parar. Mamãe, então, ajoelhou-se e, de mãos postas, apenas balbuciou, obrigado, meu Jesus. Vovó, que lindo. E isso não foi tudo, Mary. Naqueles momentos terríveis, aconteceu uma coisa extraordinária, sem que eu pudesse explicar. Comecei a ver pessoas que não existiam. O que era isso? Pois é, comecei a ver almas do outro mundo, gente que já tinha morrido. E tinha invadido nosso lar, aos gritos. Logo percebi isso porque, no meio dos intrusos, estava um amigo de papai que morrera há tempos, de cirrose hepática, causada por bebida alcoólica. Esse amigo era quem mais gritava para papai beber sem parar. Um outro gritava também, mas mandando ele matar mamãe, pois ela estava atrapalhando. Como assim, atrapalhando? Sim, com as preces de mamãe, impedindo papai de beber mais e dar o quinhão deles. Por favor, vovó, como o quinhão deles, se estavam mortos. O que eles, isto é, essas almas penadas ganhavam com vovô bebendo. Essa já é outra história, que vou resumir. Quando alguém morre, leva para o mundo dos espíritos todas as tendências, virtudes e defeitos que tem. No nosso mundo, sofrido, de provas e expiações, muitos de nós desencarnam mantendo ativas as necessidades físicas às quais tenhamos nos apegado em demasia. Refiro-me aos vícios, alcoolismo, glutonaria, hipocondria, sexo irresponsável e desvairado. Também acompanham os chamados mortos suas compulsões mentais, como a de trabalhar sem parar para aumentar a fortuna, resultando isso na avareza. Outras vezes, entregamo-nos na vida física à mentira contumaz, à cólera, à intriga, à inveja, ao ciúme e, quando vamos para a vida espiritual, vemo-nos algemados a invisíveis grilhões, torturantes, porque reverberantes na consciência, exigindo correção. Isso é o que algumas religiões chamam de, sim, minha neta, de inferno. Contudo, graças ao Espiritismo, raciocinamos que o inferno, na verdade, é algo dentro da alma, e não fora dela. Nossa, vovó, a senhora está me deixando com medo. Mary, o jovem rico, Jesus, é rico sim, mas de amor e luz está sempre pronto a auxiliar a todo aquele que ouvir seus conselhos e procurar seguir seus exemplos. Com ele no coração,
nas palavras e principalmente nos atos, não há o menor risco de qualquer desconforto ou perigo. Mas essa questão das almas. E a senhora não falou de um vício ruim. Esse que eu tenho. Não falei por respeito a você, a quem amo demais. Mas falaria em breve, caso você própria não tocasse nele. E como ficam as almas que gostam de tóxicos, depois da... Todas essas viciações físicas se mantêm depois da morte, como você está com medo de dizer. E, como no plano espiritual não há nem botecos, nem motéis, nem tabacarias, nem pontos de venda de drogas, os infelizes espíritos que se algemaram a essas necessidades desesperadamente buscam satisfazê-las, daí fazendo com que a roupa da alma se mantenha como a roupa do corpo físico, para poderem alcançá-las. Não entendi direito isso de roupa da alma e roupa do corpo físico. Já explico, nosso espírito é uma sublime chama, nascida de Deus, qual se fosse um raio do sol, transformada em individualidade. Essa chama é tão brilhante que cegaria quem a visse diretamente, por isso se reveste de uma camada de matéria sutil, para amortizar tanta luz. Essa camada chama-se perispírito e é a forma para o corpo físico, quando o espírito vem para o plano material. Assim, minha neta, nosso corpo é o resultado da matriz, que é o perispírito, e quem é bom tem o perispírito sutil, irradiando claridade, já quem tem problemas de comportamento, e quem não os tem, apresenta perispírito mais ou menos grosseiro, com pouca ou quase nula claridade. Entendeu? Ante o olhar meditativo da neta, Angelina prosseguiu. Vou tentar explicar de outro modo, por um pequeno exemplo figurativo. Numa laranja encontramos várias camadas, desde a casca, a pele, os gomos e as sementes. Há laranjas com casca brilhante e as com casca rugosa, atacadas de doenças cítricas. Pois bem, imagine agora que somos, cada um, uma espécie de fruta com apenas uma semente de luz no mais íntimo, revestida de uma primeira camada, seguindo-se os gomos, mais uma camada e por fim a casca, refletindo, o estado que vai pelo interior. A semente de luz é o nosso espírito e é imortal. O primeiro revestimento da semente é nosso corpo mental, ou a mente, e cada vez mais vai ficando sutil. Os conjuntos da outra pele dos gomos formam o perispírito, que modelará o organismo das várias vidas nossas. Por fim, a casca, com seu contorno e aparência externa, nosso corpo, que será sempre outro, em cada vida. Começo a entender. É como se tivéssemos um molde permanente da vida, direcionando o futuro. Muitas vidas. Muitos corpos, mas um só espírito. Isso mesmo, a cada nova existência terrena, vamos melhorando, à medida que nosso molde se aperfeiçoa, como consequência a réplica orgânica também. Nesse preciso momento o sol iluminou toda a linha do horizonte, proporcionando o maior espetáculo da Terra, diário e gratuito. Como disse um pensador e poeta, que lamentou que metade da plateia estivesse dormindo. Ali, pelo menos, havia uma plateia atenta, ouvindo palavra por palavra do diálogo entre a avó e a neta. Muitos instrutores espirituais olharam para o ponto mais brilhante da alvorada colorida e, em prece muda, saudaram o grande astro e louvaram a Deus, agradecendo a bênção solar. Tão expressivo e sincero era esse gesto dos benfeitores, que muitos dos seus tutelados, imantados positivamente de energias reconfortantes, num gesto que a simplicidade comandou-lhes, ajoelharam-se, juntando e erguendo as mãos para o alto. Vó, tem uma coisa que gostaria de saber, pois então pergunte. Espiritismo. 1. A senhora gosta. Como não agradecer a Jesus a felicidade de conhecer o porquê de todos os nossos problemas, nossas angústias, que, afinal, têm origem em nós mesmos, por meio dos atos praticados nas várias vidas passadas, mas tendo várias vidas futuras para nos reerguermos. E o Espiritismo explica isso. Sim. Ao recomendar que antes de mais nada usemos a razão, esclarece que essas várias existências que Deus nos concede para nossa evolução espiritual são enquadradas pela lei divina de ação e reação, expressão fiel da justiça divina, que dá a cada um segundo o seu merecimento.
Nós, espíritas, somos muito felizes em aceitar o processo das vidas sucessivas, denominado reencarnação, pois ele é pleno de lógica, respondendo com a clareza do sol a todas as dúvidas humanas do porquê dos sofrimentos e das aparentes injustiças terrenas. Após uma pequena pausa, Angelina completou: desde que vi almas do outro mundo, os espíritos desencarnados, passei a interessar-me pelo fenômeno e só por meio do espiritismo encontrei respostas para todas as minhas perguntas e pesquisas, que não eram poucas. Os espíritos que acompanhavam papai decretaram guerra à mamãe e eram eles que o induziam a maltratá-la. Mary abaixou a cabeça e perguntou, tímida: será que eu também estou com espíritos que me induzem às drogas? Vamos esclarecer uma coisa, sem o que seremos hipócritas, os espíritos se aproximam de nós a todo instante, os bons e os maus, mas só conseguem nos induzir às práticas que nós mesmos elegemos. Desse modo, não podemos nem devemos culpá-los de nossos equívocos. Ao contrário, se, por exemplo, um espírito mentiroso se aproximar de mim e testemunhar várias mentiras minhas, não mais me deixará. Contudo, se eu não mentir jamais, ele se afastará, indo procurar alguém mentiroso, ou então cairá em si, pelo meu exemplo, se corrigirá. Da mesma forma quanto às drogas. Sabe, vovó, tenho pesadelos horríveis, todas as noites. Um grupo de pessoas que não conheço, mas que não me larga, insiste para que eu use drogas cada vez mais. Uns me pedem cocaína, outros, heroína, outros, que eu misture o uísque com uma outra droga. Há 2 noites vivem repetindo que eu devo me afastar da senhora. Mary começou a soluçar e, apertando a cabeça com as mãos, exclamou: acho que estou ficando louca. A senhora é a única pessoa que gosta de mim. Eu já pensei até em... Não conseguiu concluir a confissão. Abraçando-a forte, Angelina consolou-a: nunca mais diga uma coisa dessas. Você é muito inteligente e já deve ter compreendido que as drogas têm clientes de cá e de lá, isto é, entre vivos mortos, de corpo e alma, e mortos-vivos, só de alma, sem corpo. O que a senhora quer dizer com isso de vivos mortos e mortos-vivos? Quando uso essas expressões, quero dizer que o drogado é alguém que, estando nesta existência, perdeu todos os referenciais da vida e, para ele, há a morte, que não tarda a transferi-lo de plano se persistir no uso da droga. De forma alguma será a solução, antes, pelo contrário, agravará os sofrimentos de sua dependência. Credo, vovó, estou com medo. De quê? Dos mortos. Pare com isso, menina, não existem mortos, pois o espírito é imortal. O que existe são espíritos que, com o corpo físico, quando encarnado, ou sem esse corpo, quando desencarnado, estão com os pensamentos no Evangelho de Jesus mortos por uns tempos. E esses equivocados espíritos podem se associar a outros espíritos nas mesmas condições. Mas, graças a Deus, também existem espíritos bons, que ajudam aqueles. Vovó, a senhora fala como se não existisse morte, e não existe mesmo. Ou melhor, vamos situar a questão num exemplo, para você entender a que me refiro quando falo da vida daqueles que já morreram, mas vivem a atormentar os vivos. Suponhamos que nós, encarnados, somos alunos que estamos no curso primário aqui na Terra, e aqueles que já morreram são alunos que, saindo do primário, foram transferidos para uma outra escola no plano espiritual a fim de prosseguirem com estudos diferentes, já que os alunos dessa nova escola têm outras atividades. Agora reflita, no primário há sempre muitos alunos saindo, mas também há muitos entrando, porque essa escola primária, que é a própria vida física, continua existindo. Imagine, porém, que o aluno da outra escola, a do plano espiritual, em vez de aproveitar as aulas, resolve voltar para o primário, a vida física, porque sente saudade, por exemplo, dos lanches de lá. O que encontra? Ora, não sendo aluno regularmente matriculado, não terá os vales da cantina e vai ter que convencer algum aluno dali a lhe arranjar um sanduíche de qualquer maneira. Geralmente, para convencer o aluno invigilante, promete-lhe recompensas que não poderá dar, tudo isso, escondendo-se, ambos,
dos inspetores. Fez breve pausa, para logo prosseguir, sempre com promessas. O aluno da outra escola vai iludindo o do primário, que o atende, por cobiça. Até que um dia, ou o inspetor de alunos, ou a professora, ou os pais de um ou dos dois alunos, identificam aquele mau procedimento e repreendem ambos. O aluno do primário terá que ser mais cuidadoso na escolha de colegas, senão acabará tendo mais problemas, podendo até, conforme a gravidade do que faça, ser expulso. Quanto ao aluno clandestino, poderá se arrepender, não voltar mais ali, ou então ir procurar outro aluno descuidado, passando a atormentá-lo como fazia com o primeiro. Poderá ter êxito ou não. Assim, de tentativa em tentativa, prejudicando tanto os alunos do primário, um belo dia as autoridades, cansadas de advertirem-no, convocaram a melhor de todas as professoras para ensiná-lo a ser obediente às regras. Quem seria essa professora? Vovó. Ador. Vovó, tenho sido uma aluna desse curso primário. Quero continuar nele, mas cuidadosa na escolha dos meus colegas. Naquele justo momento, olhando só por uma fração de segundo, como se estivesse olhando para Deus, prometeu solenemente, por tudo que há de mais sagrado, prometo jamais voltar a consumir drogas. Pensou um pouco e confidenciou à avó, tenho duas amigas que moram comigo, no meu apartamento. Vou procurá-las e contar para elas tudo isso que a senhora me disse. Estou até mesmo pensando em voltar a morar com meus pais, ainda mais agora com a doença do papai. Voltou a fazer alguns instantes de reflexão e complementou, e isso mesmo. Vou vender o apartamento para as duas de uma forma que elas possam pagar. Angelina, comovida, abençoa. Deus te abençoe, querida. Tenha sempre bom coração e só terá a ganhar. Lágrimas discretas molharam o rosto da avó. Diante de seus tutores, a maioria dos ouvintes invisíveis, agrilhoados às drogas, fez a mesma profissão de fé de Mary. Para a jovem encanada e para os espíritos infelizes, aquele instante representava uma nova alvorada moral em suas existências. Aquela esplendorosa manhã teve assim dezenas de alvoradas, a partir da proporcionada pela natureza, pois ocorreram muitas outras dentro das sofridas criaturas que o vício vinha corrompendo, mas que a partir daquele instante inesquecível, graças a Deus, libertaram-se para sempre. Os protetores, quase que uma só voz, declamaram sinceros, louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Incontáveis andorinhas ao sol, sempre o sol, acomodadas nos fios de eletricidade, como que se transformando em testemunhas da decisão de Mary de dezenas, talvez centenas de arrependidos, todas as avezinhas, no mesmo instante, alçaram voo intempestivo e alegremente. Invisível e imperceptível a visão terrena, tanto quanto inaudível também, um alegre coral irrompeu a cantar um exclamativo hino, louvando a natureza e o Criador. Em menos de uma hora Angelina repassara a neta e a ignorados ouvintes matéria filosófica de alto significado, capaz de mudar as rotas do destino de qualquer pessoa disposta a aliar razão à fé. Como de fato, mudou. Não existe um único toxicômano feliz nem alguém preso a qualquer vício que, no íntimo, não queira dele libertar-se. Isso porque somos oriundos de Deus, a perfeição absoluta, contemplados com inexorável roteiro rumo ao progresso moral incessante. Todos os equívocos dessa infinita caminhada resultam-nos em percalços, mas, graça divina, em aprendizado eterno. Daí, que erramos, sim, em tempos de desvios morais. Mas todos nós, sem exceção, temos também em nosso acervo existencial muito mais tempos de reconstrução, iniciantes com arrependimento sincero e conclusos depois de abençoadas dificuldades expiatórias ou provacionais. Dessa forma, com visão na felicidade, podemos augurar rota espiritual feliz não muito distante de onde estamos agora, posto que temos no Evangelho de Jesus estrada a percorrer, no Espiritismo veículo que pode nos conduzir até lá e, como combustível, a prática da caridade. Mary sentiu um bem-estar e uma inefável doçura percorrer-lhe o corpo todo e fixarem-se no coração. Os espíritos bondosos foram se afastando, com discretas lágrimas, mas sorridentes,
conduzindo equipes de espíritos viciados, muitos deles aos prantos, encantados, emocionados, arrependidos. Assim como Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes nas cercanias de Betsaida, Lucas 9:10-17, para alimentar uma multidão calculada em 5.000 pessoas, havendo sobras ainda, ali também aquele encontro e o amor catalisaram o arrependimento e o feliz início da recuperação de tantos infelizes, que, famintos da paz, foram saciados pelo alimento evangélico. Não todos, é verdade, mas a maioria. Antes de retornar à casa, Angelina brincou com a neta. Agora que você vai começar uma nova vida, fique sabendo que tem uma pessoa que ficará muito feliz, pois para essa pessoa você é especial. E, vovó, pare com isso. Não sou especial para ninguém. É sim. E essa pessoa é um jovem, quem? Um médico, que está sempre por perto, quando sua família precisa. Ah, vovó, o Américo nem me liga, será? Retornando a casa, encontraram Luísa novamente prostrada, lamentando-se. Meu Deus! Como foi possível acontecer uma coisa dessas conosco? 1000 vezes preferia ter morrido. Como poderei viver com o coração do meu filho no peito do meu marido? Angelina endereçou um significativo olhar para Mary. Ato contínuo, as duas envolveram Luísa num fraternal abraço. Há anos que Mary nem sequer encostava-se à mãe e, entretanto, em 2 dias, vinha dispensando-lhe carinho pleno de magnetismo e amor filial. Atônita pela forte reação emocional causada, Luísa mal acreditava. Em sua vida, o instinto maternal só se dirigira, assim mesmo há tempos, para Anderson. Agora, de forma inexplicável para ela, num átimo lhe visitou um pensamento que expressou em voz chorosa e pungente. Minha filha, pelo menos ainda tenho minha filha. Meira explodiu em lágrimas, abraçando-a mais forte, cobrindo-a de incessantes beijos e afagos. Mãe, minha mãe, eu te amo. Como se a Terra mudasse de repente de órbita, um raio luminoso do Sol, sempre ele. Atravessou a vidraça da sala e envolveu-as, compondo incomparável tela de amor que só mesmo o divino pintor poderia produzir. Deus, Sol das almas. Pai de amor. Eterno e permanente. 12. Qual o perfume? 2 dias após, numa das visitas a Ari, o doutor Renato convocou os familiares. Temos um probleminha. Chamei vocês aqui pois a alta hospitalar do Ari não tardará e assim, juntos, precisamos resolver quando, como e onde vamos contar para ele. Quando, eu já sei, só depois de, no mínimo, 3 semanas da cirurgia. Como, não há outro jeito senão a verdade, a sós comigo ou na presença de vocês, onde, aqui ou na sua casa. Respirando fundo, complementou, sabendo que o paciente ainda não reúne condições de saúde para saber toda a verdade. Isso só será possível quando ele estiver psicologicamente mais estabilizado. A própria polícia está mantendo o caso sem divulgação, pois há uma sindicância em andamento para averiguar como ocorreu o insólito caso de o filho ser doador do pai. Se a polícia acaba investigar e apontar a falha, bem como os culpados, a medicina o que importa é a recuperação do paciente, principalmente como ajudar, nessa sobrevida, a administrar emocionalmente tão inesperado acontecimento. Como nosso Ari é homem de destaque na sociedade, imaginem o barulho que a imprensa fará quando o julgamento se iniciar e a verdade for anunciada. Há um outro problema, atalhou Angelina. Quem dirá a ele? Eu, quase gritou Luísa. E vamos dizer em casa, sugeriu Mary, também em tom decisivo. Muito bem, Luísa, então já sabemos que mais ou menos em 3 semanas, todos reunidos, em sua casa, você dirá ao Ari o que houve. Vamos convidar o Américo para estar presente. Dizendo isso, Angelina olhou significativamente para Mary e concluiu, temos que convidar mais alguém. Todos se entreolharam, sem entender. Ela explicou, indispensável convidar Jesus. Decorridos 3 dias, Angelina e Mary haviam desenvolvido intensa camaradagem, logo evoluindo para sincera amizade, fato que os anos aguardavam. Estando quase o tempo todo com a neta,
Angelina percebeu os sinais exteriores da síndrome da abstinência, ou seja, a ansiedade provocada pela abstenção das drogas, que Mary apresentava em diversas ocasiões ao dia. Convidou-a. Estou vendo que você está lutando valorosamente para combater o vício e que isso está trazendo-lhe angústias. Somente com o espírito fortalecido conseguimos grandes vitórias, como essa na qual agora você está empenhada. Contudo, nunca ninguém está sozinho, em nenhuma situação da vida, principalmente nas difíceis. Assim, temos sempre amigos bondosos prontos a nos auxiliar nessas horas e uma forma de assimilarmos essa ajuda é pelo tratamento espiritual de fluidoterapia, isto é, tomando passes. Como é que passes podem me tirar a lembrança e o desejo das drogas? Fazendo prevalecer a vontade, imanente em todos nós, desde que o Criador nos deu a inteligência. Quando a vontade se manifesta, nenhum obstáculo consegue impedi-la de alcançar o objetivo. Mas, vó, como a vontade das drogas pode desaparecer? Não há vontade das drogas, Mary. Tanto nas drogas quanto em todos os demais vícios, o que há é em vigilância e desrespeito quanto à conservação do maior bem material que Deus nos empresta para nossa vida física, que é o corpo. O senhor acha mesmo que o corpo é um empréstimo? E não é? O que acontece com ele quando deixa de funcionar de forma natural ou por destruição voluntária? O espírito leva o corpo. Após dar um tempo para a neta refletir, Angelina explanou: do passe espírita só bem resulta, principalmente atraindo amigos espirituais e afastando eventuais sofredores viciados do além. Mas para não magoar a avó com uma recusa do que propriamente por concordar, Mary aceitou o convite. Assim, com a avó e Anne, foi levada ao centro espírita que ambas frequentavam. Mary admirou-se de como tudo ali era tão simples e acolhedor, a começar pelos médiuns passistas, em atividade diurna. Todas as tardes um orador tecia comentários sobre várias passagens da vida de Jesus, após alguém ler trechos de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Em menos de uma semana, recebendo passes diários, Mary conseguiu atravessar o seu Rubicão, isto é, ultrapassou a quase inexpugnável barreira que delimita a fronteira que separa o viciado do vício. Nela, a atração pelas drogas foi se esvaecendo aos poucos, até desaparecer por completo. Continuou indo ao centro e, em pouco tempo, já era uma das pessoas convidadas a proceder à leitura evangélica, o que fazia de bom grado. Numa das vezes em que as três foram ao centro espírita, no retorno Angelina quis ir a uma perfumaria da qual era freguesa antiga para adquirir algum produto. Contudo, Anne, dando uma desculpa, pediu para não ir com elas. Estranhando um pouco tal atitude, mais intuitivamente do que por qualquer suspeita, Angelina brincou com ela. Não é porque seu amor está no plano espiritual que você deva deixar de usar um perfuminho. Ora, dona Angelina, nada disso. Nada disso. Você sabia, perguntou-lhe Mary, que quase todo mundo gosta de perfume. Até os espíritos gostam também, só que mais ao natural, vindo das flores. Outro dia, lá no centro espírita, aquele homem que comenta as lições de Jesus disse que existem perfumados jardins no mundo dos espíritos onde é muito agradável fazer meditações e preces. Emocionada e envolvida pela lembrança de Anderson, Anne confessou: eu e o Anderson sempre nos perfumamos, um para o outro. Acontece que aquela loja que a dona Angelina quer ir é de minhas irmãs. E eu não falo com elas faz tempo. A avó e neta respeitaram a recusa de Anne e foram a outra loja. Durante mais alguns dias as três não voltaram ao assunto. Foi quando Angelina, sob influxo mental do espírito Abdiel, tomou corajosa decisão. Foi à perfumaria das irmãs de Anne disposta a reatar a amizade entre elas. Chegando, foi atendida por Alice. Dona Angelina, como tem passado? Bem, graças a Deus. Onde está Alva? Olhe ela chegando. Prestando atenção no sotaque das irmãs, Angelina reparou como as gêmeas lhe ofertavam a lembrança de alguém que se expressava daquele jeito. Anne, hoje vim aqui buscar três coisas: perfume, para mim, fraternidade, para três irmãs, e vida, para alguém que ainda não nasceu. Alice e Alva olharam-se,
algo desconfiadas, pouco ou nada entendendo. O perfume, a senhora pode escolher, e quanto à fraternidade e à vida? Não sabemos o que a senhora quer dizer com isso. Quanto à fraternidade, refiro-me a Anne, sua irmã. As irmãs não esconderam o semblante de aborrecimento. Angelina explicou, sua irmã está em meio às consequências de uma tragédia que alcançou. Agora, Alice adiantou-se, pegou nas mãos da freguesa e implorou, pelo amor de Deus, o que aconteceu com Anne? Ela. Alva começou a soluçar. Angelina, comovida, enlaçou-as num terno abraço e sem demora explicou, ela está com saúde, não se preocupem. Mas passou por rude golpe com a morte do companheiro. Anderson! Exclamaram as irmãs, a uma só voz. Angelina então narrou os acontecimentos que culminaram com o transplante do coração de Anderson. Notando a reação de Alice e Alva, quase em estado de choque, intuiu que aquele era o ponto que desunira as irmãs. Com cautela, inquiriu. Minhas filhas, digam-me com sinceridade, foi por causa do Anderson que vocês brigaram com a Anne? Alva adiantou-se. Sim, dona Angelina, a senhora acertou. Anderson conheceu primeiro Alice, namorando-a por pouco tempo, de modo fútil, logo, também a título de brincadeira, deixou Alice e passou a namorar-me. Não demorou e, para ganhar uma aposta boba com amigos, deixou-me e foi namorar a Anne. Nenhuma de nós ficou sabendo do namoro anterior dele com as outras. Aí, aconteceu, o que, minha filha? O que aconteceu? Ele se apaixonou perdidamente pela Anne e não houve como esconder de nós duas. Num momento de sinceridade, confessou para ela sobre a aposta, e o que fez Anne? Deixou-o, embora ela também estivesse apaixonada. Só que eu e Alice também estávamos apaixonadas por ele, que coisa! Até nisso vocês são parecidas, pois a Anne fala com o mesmo sotaque de vocês duas. Eu e Alva somos gêmeas, mas a Anne não é nossa irmã biológica. Seus pais morreram quando ela nem havia completado 1 ano e nossos pais adotaram-na. Um fato interessante é que muitas pessoas comentam mesmo que nós três, pela convivência, quase poderíamos ser consideradas trigêmeas. Realmente, há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã imaginação do homem pode conceber, não é mesmo? Mas, quanto ao Anderson, o que aconteceu depois? Contem-me logo. Nunca ouvi um caso como esse. É incrível mesmo, mas nós três éramos tão unidas e estávamos tão envolvidas de amor por ele que fizemos um pacto e resolvemos que nenhuma de nós jamais sequer olharia. Foi aí que aconteceu nossa briga. Ele não se conformou em perder Anne e, num dia em que estávamos juntas as três, confirmou que o namoro com Alice e comigo havia sido de brincadeira e por causa da aposta, mas que com Anne fora diferente. Eis que a amava de toda a alma e de todo o coração. Anne não resistiu a essa encantada declaração de amor e quebrou o pacto. Entendo. Entendo. Fazendo longa pausa, Angelina ousou. Deus pode reunir vocês quatro. Alva e Alice entreolharam-se, certas de que a cliente delirava. Angelina, com a maior calma possível, então propôs. Não sei se vocês sabem, mas sua irmã sofre de anovulação, isto é, seu organismo não tem ovulação regular. E o que ela mais quer é ter um filho. Do Anderson. Não restavam dúvidas, a freguesa estava mesmo delirando, pois acabara de narrar que ele havia morrido. Com bondade, contornaram o embaraço. Talvez uma outra hora nós possamos continuar conversando. Agora a senhora nos dá licença. Mas, minhas filhas, não pensem que estou fora de juízo. Só queria contar para vocês duas o problema da sua irmã. Fazendo um olhar maroto, logo completou, vocês podem ajudá-la a ser mãe. Alice e Alva, delicadamente, desconversaram. Podemos sugerir um perfume que acaba de ser lançado. Podem. Agradeço. Mas, antes, ouçam, como o organismo da Anne não produz óvulos de forma regular, não poderá engravidar, a menos que se submeta à fecundação assistida, sendo utilizados óvulos doados por mulheres saudáveis. Isso possibilitaria ela realizar o sonho de ser mãe. Por favor, dona Angelina, o que isso tem a ver com nós duas? Tudo. Se doar embriões para a clínica de fertilização,
Eles poderão ser utilizados em outras mulheres e Anne, em troca, receberá embriões de doadoras desconhecidas. A senhora está sugerindo que nós, exatamente. Por que não? Não são amigas de verdade. Mas ainda não entendemos essa história. A senhora não acabou de contar que Anderson morreu? Posso assegurar a vocês que meu neto está mais vivo do que nunca. As gêmeas, agora, concluíram sem sombra de dúvida que a boa freguesa não andava bem de ideia. Bondosas, tentaram encerrar o diálogo. Tudo bem, dona Angelina. Agora precisamos fazer uma arrumação na vitrine. A senhora nos dá licença? Angelina não desanimou. Captou a descrença delas, mas, confiante de que agia com espírito de caridade, detonou um esclarecimento e uma informação. Quando digo que o Anderson está vivo, tenho dois fortes motivos para afirmá-lo. O primeiro é que ninguém morre, pois somos espíritos encarnados e a vida do espírito é imortal, logo, em verdade, ele está vivo. Em segundo lugar, quando ainda estava revestido da roupagem terrena, o corpo físico, ele e a Anne descobriram a deficiência ovular dela quando tentaram e não conseguiram a paternidade e maternidade. Aí, decidiram que o filho seria gerado por reprodução assistida, utilizando o espermatozoide dele e o óvulo doado, que, após ser fertilizado em laboratório, seria implantado no útero dela. As irmãs ficaram atônitas. Jamais poderiam imaginar tal desdobramento na vida de alguém. E elas, de alguma forma, estavam capturadas pelas teias insondáveis do destino. Perplexas e quase sem acreditar naquilo tudo, ouviram Angelina concretizar a inédita e ao mesmo tempo heróica e surpreendente proposta. Na clínica médica que atendeu os dois está congelada a porção de esperma do Anderson que seria empregada nas tentativas da reprodução assistida. Assim, como Anne quer perpetuar a memória física dele num filho, precisará de óvulos a serem artificialmente fecundados. Minha ideia, caso vocês aceitem, é que façam doação de seus óvulos à clínica de reprodução assistida, os quais serão mantidos no banco de óvulos para futura utilização em pacientes que vocês jamais conhecerão, mas tal doação substituirá os que forem aplicados em Anne, também de doadoras desconhecidas. Com isso, estarão dando passo definitivo para restabelecer a fraternidade entre a Anne e vocês. Após um instante de silêncio, informou, fiz umas perguntas a um médico ginecologista e ele me informou que o ideal será a fertilização de 4 óvulos, pois as chances de prosperar a gravidez são de 25%. Ante o espanto crescente das irmãs, desanuviou-lhes a apreensão. Antes de ser uma doação de óvulos, considero que tal ato seria uma super e minha doação de amor. Imaginem, meninas, brincou, quando a criança nascer, vocês serão mais que tias. A mãe será mesmo Anne, não há dúvida, mas, perguntem ao seu coração o que sentirão pela criatura que indiretamente nasceu com essa linda participação de vocês. Aturdidas, as duas mal conseguiam raciocinar. Tantos eram os desdobramentos daquilo tudo que a mente se lhes embaralhava as consequências. Havia 1 milhão de perguntas a serem respondidas, antes de uma tomada de decisão. Solteiras, entendiam que participar tão ativamente daquela experiência seria algo tão fantástico quanto maravilhoso. Angelina, do alto da sua vivência e sob influxos do bem, sempre intuída por Abigail, brincou. Até que seria engraçado vocês três ficarem grávidas ao mesmo tempo, sendo solteiras e sem que isso decorra de ato sexual. As irmãs se descontraíram em parte e Alice questionou, que história é essa de nós três engravidarmos? Brincadeira minha. Grávida, fisicamente, só ficaria a Anne. Quanto a vocês duas, seriam grávidas morais, e quando o neném chegar, interferiu Alva, seremos também mães morais. Isso quem tem que responder, como já disse, é o coração de vocês. Da minha parte devolvo com outra pergunta, por que não? De fato, a proposição de Angelina era surpreendente. Ante o olhar cada vez mais fulgurante de Angelina, promotora daquela ideia, e a lembrança de Anne, e ainda sabendo Anderson morto, as duas jovens, enternecidas, como se um cronômetro íntimo regulasse-lhes os sentimentos, abraçaram-se.
Lágrimas silenciosas e em queda pausada pelas faces testemunhavam a profunda emoção que lhes visitava a alma. A concordância de ambas era eloquente, conquanto muda. O olhar de Angelina, se possível fora, brilhou ainda mais. Para emoldurar aquele instante maravilhoso, Angelina olhou para o céu e exclamou: "Vocês acabam de assinar um contrato." Quase já entendendo as sucessivas metáforas daquela simpática quão bondosa freguesa, as irmãs olharam-na com ternura, aguardando a decodificação da frase, que não tardou. "Com amor. A doação de vocês em favor da Anne constitui um dos mais sublimes gestos dos seres humanos uns para com os outros, transplante de amor." Respirou fundamente, enchendo os pulmões de ar e suspirou, complementando: "Se vidas são salvas nas doações de órgãos para transplantes, a doação de vocês irá além, pois demandará o plano espiritual, de onde alguém virá se beneficiar da sagrada oportunidade da reencarnação." Finalizou, e motive também as lágrimas, sempre com o olhar no céu. Jesus, o sublime geneticista da caridade, certamente comandará os passos de todos os envolvidos, de cá e de lá. Se esta for a vontade do Pai, vocês serão tias-mães, ou mães-tias, não sei. Em simbiose fraternal, testemunhada por protetores celestiais, as três abraçaram-se demoradamente. Quando Angelina contou a Anne seu encontro com as irmãs dela e especificou o que conversaram, a jovem perdeu o fôlego. De um só lance entreviu a perspectiva de materializar seu sonho dourado, ao tempo que retornava a fraternal amizade com Alice e Alva. Disse: "Dona Angelina, nem sei como lhe agradecer. No entanto, há coisas que precisam ser analisadas." "Quais, minha filha?" "A primeira é que, em sinal de respeito à família do Anderson, mesmo que Dona Louise e Mary estivessem de acordo com isso, há o fato de o Sr. Ari estar vivendo momentos delicados, na sua condição atual. Como reagiria ante a verdade do transplante e, depois, o que pensaria sobre o nascimento de um neto ou neta, pela paternidade do Anderson? Sinceramente, não sei se este é o momento certo nem se ele deve também ser consultado." "Você tem outras preocupações?" "Sim, há o fator financeiro. Sei que essas intervenções médicas custam caro. Eu e o Anderson pesquisamos com os médicos e ficamos sabendo que nem sempre o objetivo é alcançado com apenas uma tentativa, havendo casos em que foram feitas várias tentativas e nem assim deu certo. Nessa parte do dinheiro, fique tranquila, deixe por minha conta, pois, como já disse, tenho condições de bancar as despesas. Meu bisneto, ou bisneta, merece. Agora, quanto ao momento delicado que vivenciamos por causa do Ari, concordo com você. Sugiro que conversemos com a Louise e a Mary." E assim, quando Angelina, na presença de Anne, expôs a Louise e Mary seu plano de ser bisavó e questionou a oportunidade de realizá-lo, deixou a filha e neta sem fala, mas exultantes. Ante o que acabaram de ouvir, isto é, a possibilidade de Anderson, agora no céu, ser pai aqui na Terra, de forma científica, foi uma dessas fantásticas surpresas da vida em que a realidade supera, em muito, a ficção. Louise e Mary, eletrizadas, literalmente voaram em direção a Anne, cobrindo-a de beijos. Em ambas, falou alto o sublime instinto natural que a mulher traz consigo e, mergulhadas na lembrança do filho e irmão, em coro aplaudiram. Louisa dirigiu-se a Anne. "Até parece coisa do outro mundo, pois, se tudo der certo, teremos outro pedacinho do Anderson conosco. Você precisa ficar morando conosco. Aceite, por favor." Sensibilizada e grata, Anne aceitou. "Louvado seja Deus!" exclamou Angelina, grata a Jesus. Quanto a Ari, a futura chegada de um neto, ou neta, filho ou filha de Anderson, essa era uma segunda notícia forte que ele, inevitavelmente, teria que receber. A dúvida era quando e como lhe repassar as duas extraordinárias informações, uma tão triste e outra tão alvissareira. Desemboca, a primeira, na morte do filho, salvando-lhe a vida pelo transplante do coração dele, e a segunda, na possibilidade de ele, mesmo estando na pátria dos espíritos, gerar um filho biológico.
Os avanços da biogenética têm mostrado à humanidade que Deus, infinitamente misericordioso, proporciona aos homens infindáveis maneiras de facilitar-lhes a áspera caminhada terrena. Se a ciência irá bem ou mal empregar tais possibilidades, que fluem diretamente sob orientação do plano maior, essa é uma questão que o livre-arbítrio do homem determinará, como vem determinando desde sempre. O progresso científico não chega à Terra aleatoriamente. Não. Em verdade, espíritos siderais, sob orientação do Mestre Jesus, nosso governador planetário, em obediência às condições estabelecidas por Deus na lei do progresso e nas demais leis morais, fazem aportar na superfície terrena, via missionários especiais, as descobertas que revolucionam o viver físico e moral na face do planeta. Assim é que no campo da genética, em particular, o que se vê é a descoberta na frente da ética, isto é, o fato antecedendo a previsão social, a lei. Outra não tem sido a causa da perplexidade do homem diante daquilo que pode ser manipulado no laboratório, quanto à vida. Prudente será que a direção de todos os procedimentos seja aquela indicada pelo Evangelho do Bom Pastor, a bússola cristã cuja agulha diretriz invariavelmente está voltada para o polo magnetizado pelo bem. Jesus foi quem imantou a agulha dessa bússola, quando declarou que de 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, na frase sublime e inesquecível: amor a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo, como a si mesmo. 13. Bendita dor. A recuperação e início da convalescença de Ari transcorreram segundo as previsões e, por isso, em 3 semanas, recebeu a alta hospitalar, devendo, contudo, ter acompanhamento médico permanente por cerca de mais um mês. Inúmeras reuniões antecederam a alta hospitalar. O Dr. Renato convocou Luísa, Meire, Angelina, Ana e sugeriu também a presença do Dr. Américo para repassar-lhes algumas instruções a serem observadas no pós-operatório. Bem-humorado, disse. Não pretendo dar-lhes aulas sobre a convivência doméstica, contudo, nosso Ari exigirá de todos nós, principalmente dos familiares, alguns cuidados especiais. Por favor, Dr. Renato, atalhou Luísa, diga-nos com toda sinceridade o que deveremos fazer e como proceder daqui para frente de forma que o Ari fique totalmente bom. Bem, a medicina tem como verdadeira e corrente que no pós-operatório próximo ao tempo da cirurgia muitas são as reações possíveis de acometer o paciente, tanto de ordem psicológica quanto orgânica, ou, talvez, entrelaçadas ambas, dando origem às primeiras às segundas. Vejamos algumas delas. No campo das ocorrências orgânicas prevalecem alterações gastrointestinais, anomalias funcionais dos rins, problemas respiratórios, sendo um quadro grave o relativo à possibilidade de infecção. Mais graves ainda seriam a debilidade geral por imunossupressão e, finalmente, a rejeição. Angelina, atenta, não conseguiu segurar um comentário. Nesse caso de rejeição, tenho razões fortes para crer que no Ari será mínima, pois traz em si mesmo o coração do filho. E eles eram amigos, ou melhor, pouco antes de Anderson morrer, tornou-se amigo do pai, ao vê-lo doente. Primeiro sentiu compaixão, logo passando a sentir o amor filial, que estava encoberto pela dedicação paterna às empresas da família, respeitando seu ponto de vista, até que vejo com bons olhos a hipótese. Falando da rejeição, como as drogas usadas buscam inibir o sistema imunológico do transplantado, surge o problema do uso perpétuo. Aí, como decorrência, o paciente estará sempre sujeito a contrair doenças infecciosas, pois aquelas drogas impedem a defesa natural. Hoje, talvez esse seja o maior desafio para a medicina, evitar a infecção dos pacientes portadores de órgãos estranhos sem destruir o maravilhoso sistema imunológico humano. Como ninguém perguntasse nada, o Dr. Renato continuou, já quanto ao clima psíquico decorrente de tão importante ocorrência, um transplante cardíaco, não resta dúvidas de que é uma nova etapa existencial que se inaugura, quase um renascimento. Ansiosos, todos aguardaram que Renato explicasse. Tão profundas são as emoções do indivíduo salvo pelo transplante, que o interrelacionamento humano adquire novo formato. Primeiro,
a supervalorização da vida que o paciente dá a si mesmo, já que a sua esteve no limiar da cessação anunciada, após, olhando o mundo dessa nova janela, até os desconhecidos transeuntes também são contemplados com mais respeito. Há uma natural e grata exaltação da equipe cirúrgica que o atendeu, não que mereçamos, mas é o que acontece, registrou Renato, humilde, logo prosseguindo, a seguir, otimiza a existência dos enfermeiros, que se desdobraram em cuidar dele, às vezes, dando-lhe a impressão de que o consideravam a pessoa mais importante do mundo. Na verdade, naquele momento, de fato era. Por fim, vocês irão observar que até mesmo os serviçais, tanto do hospital quanto da sua própria rua, bem como os que atendem na residência, vão passar a ter um valor incomensurável para o Ari, pois lhe ocorre que eles têm um coração sadio, e isso, ele bem o sabe, não tem preço. Fazendo uma pausa, o Dr. Renato prosseguiu, na esfera das emoções advindas das atividades profissionais, sociais ou do convívio familiar, é certo que se amenizam, fortemente, possíveis tendências anteriores para o atrito. Vocês e os funcionários das empresas do Ari irão perceber que ele se tornou mais passivo, mais tolerante. Embora sem deixar de ter a mesma personalidade, o fato é que sempre há acréscimo de saudável bom senso. Bendita dor, exclamou Angelina, sempre impulsiva. Do ponto de vista médico, isso é verdade, desde que a consideremos como mensageira de anomalia requerer urgente socorro, mas há outro ponto de vista, se o doutor me permite, estou ouvindo-a, dona Angelina. Nós, espíritas, longe de trilharmos pela senda masoquista, mas tão somente confiantes na justiça de Deus, sabemos com fé plena que os sofrimentos são mecanismos de alerta, exigindo cuidados com nosso corpo, mas, mais importante que tudo, não deixam também de ser um acontecimento abençoado, pois, sabendo da bondade do Pai, aquela dor que nos visita necessariamente tem origem em algum desvio de nós próprios. E, se nada fizemos para merecê-la, aí a lógica e a razão gritarão que o erro foi cometido mais lá atrás, em outras vidas. Mas penso como o senhor, nesse caso do Anderson, o Ari não tem estrutura psicológica para assimilar, sem grave desequilíbrio espiritual, acrescento eu, tão pungente acontecimento. Aliás, imagino que talvez pouquíssimos pais, no mundo todo, teriam tal estrutura. Incluir a lógica e a razão nesse contexto é algo muito interessante, dona Angelina. Quando puder, gostaria de conversar mais um pouco sobre isso com a senhora. Estarei sempre às suas ordens. A bênção que contempla os pacientes espíritas é justamente o entendimento da lei de ação e reação que expressa a justiça divina. Sabendo que a doença, bem como seus transtornos, é consequência de sua própria vigilância, desaparece a revolta e surge a calma, fator decisivo para a cura. Em todos, bailava silenciosamente a cruel expectativa de como informar Ari sobre o doador. Considerando que seria impossível esconder-lhe a realidade, a família, com o aval do cirurgião e do doutor Américo, optou por contar para o Ari em duas etapas. A primeira, informando-lhe sobre a morte do filho. A segunda, sobre o transplante, alguns dias após. De fato, antes de deixar o hospital, acompanhado da esposa e da filha, que foram buscá-lo, Ari voltou a perguntar pelo filho e Luísa disse que ele continuava viajando. Ao se ver no trânsito, Ari não conteve as lágrimas. Estava de volta ao mundo. Nunca a vida lhe parecera tão querida, tão linda, tão amada, tão sublime. O sol, que no dizer de Leonardo da Vinci é a sombra de Deus, namorando amanhã, com certeza, essa era a impressão de Ari, estava pessoalmente lhe dando as boas-vindas, inaugurando um novo viver para ele. Prosseguiu refletindo, como é linda minha cidade. Como é bom estar vivo. Vou seguir os conselhos do Dr. Renato e tomar cuidado. Quero, sim, continuar as atividades empresariais, mas nunca mais as coisas serão as mesmas. Se eu tiver uma serra inteira só de montanhas de mármore verde, ainda assim serei sempre mais pobre do que um mendigo que tem o coração saudável. Completou suas reflexões. Quanta gente tem o coração em perfeitas condições e nem sabe o que isso representa.
Sim, o valor de um coração sádio é maior do que montanhas e montanhas de mármore verde. Repetimos, bendita dor. Professora eficiente, convocada pelo próprio aluno réprobo, leciona-lhe aulas individuais inesquecíveis, reconduzindo-o ao caminho do reto proceder, o balizado pela prática do bem, isto é, do amor ao próximo. A dor, em si, não é uma criação nem divina nem humana, em primeiro lugar, porque só Deus é a inteligência suprema e o Criador de todas as coisas, na sábia resposta espiritual à questão primeira do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Em segundo lugar, porque o homem não cria nada mesmo, sendo, contudo, como é, coadjuvante da obra de Deus, não raro agindo, isto sim, como co-criador. Feita essa consideração, aqui se questionar, se nem Deus nem o homem criaram a dor, quem a criou? Ninguém, porque ela não é uma criação. É consequência. O mecanismo de salvaguarda e alerta, este sim, engendrado pela engenharia divina com vistas a impedir ao homem a perpetuidade no mal, impulsionando-o ao progresso moral. Por isso, quando alguém comete um ato falho, assume a responsabilidade da reação, configurada em retorno, semelhante e proporcional ao dano causado ao outrem. Há bênção maior para aquele que erra. Surge, contudo, a instigante questão da dor nos animais. Mas aqui também a dor é amiga, agindo como salvaguarda da sobrevivência deles, depurando-lhes o instinto, na longa fieira evolutiva rumo à inteligência. Supondo a inexistência da dor, aí sim, poderiam existir os réprobos eternos, posto que o arrependimento talvez jamais os visitasse a alma ou a consciência. E, no desdobramento da hipótese, esses réprobos, conquanto não ardessem eternamente no inferno, também eternamente estariam distantes da felicidade, o que contraria o estatuto do Pai ao criar seus filhos, simples e ignorantes, mas pré-determinados à evolução moral e inexoravelmente fadados a serem felizes. Graças a Deus. Graças e graças a Deus. Ari, naqueles instantes mágicos, vivenciando felicidade, mesmo que passageira, conquanto intensa, compreendeu o significado do desprendimento dos bens terrenos e o valor dos tesouros acumulados no céu, que Jesus tanto proclamava. Em júbilo emocional por estar vivo, sentia o órgão sádio que ora pulsava forte em seu peito infundir nele uma vontade incoercível de mandar Marcelo parar o carro, para poder abraçar uma por uma das pessoas que andavam pelas ruas e gritar-lhes, em alto e bom som, que elas não sabiam o quanto vale um coração saudável. Luiz e Meire estavam com ele, felizes também pelo seu retorno ao lar. O doutor Américo foi convidado a acompanhá-los, mais por amizade do que por precaução, ante qualquer eventualidade com Ari. Meire há alguns dias vinha observando Américo de modo a tentar surpreendê-lo demonstrando algum sentimento mais forte por ela. Estava justamente pensando nisso quando, ao olhá-lo, sentiu uma agradabilíssima sensação percorrer-lhe o corpo todo, pois ele olhava com um olhar apaixonado. Ao chegarem, Ari desceu do carro lentamente. Olhou para as flores, que pareciam sorrir-lhe. Entrou. Angelina abraçou-o, terna. Viu-me. Pensou, quem será essa bela criatura, que neste momento tão importante me fita com tanta intensidade? Antes que alguém a apresentasse, ela própria dirigiu-se a ele e, num gesto que a emoção e a espontaneidade comandaram, abraçou-o. Soluços fortes denunciaram que sentimentos fortes envolviam-lhe a alma. Ari, a princípio surpreso, logo retribuiu o abraço carinhoso. Eis que o calor humano da bela jovem, indene à sensualidade, mas pleno de fraternidade, funcionou como reconfortante emulação que só a simpatia imediata entre duas pessoas pode proporcionar. Em feliz simbiose espiritual, Ari e Anne sintonizaram o afeto puro que une as criaturas recém-advindas da dor, física ou moral. Soane, a companheira de Anderson, houve por bem esclarecer Angelina. Meu filho, onde está ele? Que viagem tão longa é essa e o que anda fazendo que nem sequer me telefonou? Ainda viajando? Para onde? Meu Ari, quantas perguntas, repreendeu Angelina, logo aduzindo. Vamos conversar e responder tudo, mas primeiro tenho um pedido para fazer, sim. Qualquer coisa.
Gostaria que todos me acompanhassem numa prece de agradecimento pela sua volta. Claro, claro, anuíram todos. Pedindo aos presentes que se assentassem na ampla sala de visitas e tomando um exemplar de